Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Padre Bruno Otênio, da Diocese de Guarulhos. Tenho 29 anos, sou padre há pouco tempo, estou aqui hoje, nesta oportunidade, para poder dar o testemunho da minha vida. O testemunho de como encontrei nosso Senhor Jesus Cristo e de como a minha vida foi se transformando a partir deste encontro. É preciso sempre deixar muito claro, né? A nossa conversão, de fato, ela se dá através desse encontro com o Senhor. Não é através de uma ideia, de um personagem no passado, mas através de uma pessoa que é Jesus Cristo, nosso Deus, o Deus que entra na história. Eu sempre fui um jovem bastante interessado por pesquisar as coisas da vida. Isso aí eu posso, assim, afirmar desde que eu me conheço. Eu sempre fui muito curioso. Na verdade, de tão curioso e tão bagunceiro que eu era, meu apelido de infância, eu era chamado de Denis, o Pimentinha. De tão espoleta que eu era. E eu sempre gostei de quadrinhos, de desenho, de fantasias, de brincar sozinho, filho único na época. E eu sempre tive, então, uma vida bastante... uma aventura, né? Eu fazia uma aventura. Minha cabeça tinha uma fantasia, uma imaginação que me levava para altas aventuras para conhecer as coisas. Quando eu atingi minha adolescência, eu comecei a pesquisar, era na internet, comecei a pesquisar coisas. Eu criava histórias, eu brincava das coisas, eu queria conhecer cada vez mais a vida, a profundidade das religiões, o porquê das coisas. Esta sempre foi um grande movimento do meu coração. Era uma intenção que eu sempre tive, conhecer cada vez mais a minha vida. E eu fui um jovem normal, tá? Joguei bola, assisti desenhos na parte da manhã, namorei, eu fui para muitos eventos, shows, anime friend, para quem conhece, quem gosta da cultura mais nerd aí. Sempre gostei dessas coisas. Estudava, limpava a casa, tomava bronca da mãe, brigava com a família, um jovem normal. Até que, com alguns amigos da escola, eu passei a frequentar a religião cristã, de modo específico, na Assembleia de Deus. Nunca fui, então não seria legal, até seria desrespeitoso dizer que eu fui um evangélico. Não, nunca fui. Mas eu frequentava com os amigos, né? Às vezes a Assembleia de Deus, outras vezes participei de um coralzinho da Igreja Quadrangular. E de alguma maneira, o cristianismo que eu conhecia de fato, né, mais profundo naquela época, eu deveria ter meus 13, 14 anos, era o cristianismo evangélico, ainda que minha família tivesse uma matriz católica. Eu lembro que a minha mãe escutava o Padre Marcelo Rossi de manhã, eu escutava muitas vezes com ela. Só que existiam então os conflitos, né? Os conflitos religiosos que iam acontecendo dentro do meu coração, dentro de mim. E como eu sempre fui muito curioso, eu não me deixava levar pelos questionamentos. Muito pelo contrário, eu questionava os questionamentos. As intrigas que iam colocando, as oposições que iriam sendo feitas, isso me fazia ir estudando e questionando. Até que um dia eu acabei estudando o livro do Apocalipse, né? Era uma escatologia bíblica do Apocalipse que foi feito entre a mocidade do pessoal da Assembleia de Deus, onde eu participava. E ali eu tive a oportunidade de ir estudando o Apocalipse ponto por ponto. E nesse estudo eu tive a graça de ouvir dizer que a grande prostituta do Apocalipse, que apareceu no livro do Apocalipse, era a Igreja Católica. E ali eu me questionei, falei, poxa, mas eu escuto Padre Marcelo Rossi, eu vejo minha mãe escutando músicas da igreja, minha tia ouvindo, porque o Padre Marcelo Rossi foi muito presente também na nossa vida. E eu me questionava, falei, e agora? Será que a vida, a vida da minha família está sendo possuída pela grande prostituta? Eu resolvi então pesquisar e resolvi conhecer a Igreja Católica mais de perto. Onde então eu participei de uma missa, pela providência de Deus. A missa era da Assunção de Maria Santíssima, nossa mãe, Assunção de Nossa Senhora. E ali eu tive uma experiência muito profunda, porque a primeira leitura desta missa é a leitura do Apocalipse. Uma mulher, Apocalipse 12, uma mulher apareceu no céu, coroada com 12 estrelas, a lua debaixo de seus pés, revestida do sol. E eu já tinha estudado isso na Assembleia de Deus. Eu tinha aprendido
que aquela mulher era nada mais, nada menos do que o sinal, uma imagem da igreja. Mas na igreja católica eu pude entender que sim, é uma imagem da igreja, mas não uma igreja aleatória. Uma igreja que tem por imagem, uma igreja que tem por sinal, por símbolo, a própria figura de Maria. E ali eu pude aprender então que a igreja de fato, ela tem por sinal, por imagem, Maria Santíssima. Eu pude aprender que Maria é para nós o que nós devemos ser para Deus. Ela é uma imagem, um exemplo perfeito de como servir a Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. É assim que o batizado, que o servo de Deus deve agir. Agora, o mais interessante é o seguinte: eu aprendi o tempo todo, nos cultos, que eu participava, seja na quadrangular, seja na assembleia, com os meus amigos, que, veja, tudo tinha que ser ordenado e organizado para Deus. De verdade, eu não enxergava isso tão visivelmente nos lugares onde eu participava, mas eu vi isso na Igreja Católica. E isso me encantou. Então, quando eu cheguei primeiro na Igreja Católica, eu fui como um bom protestante. E, repito, não era um protestante de fato, mas era aquilo que eu tinha para poder conhecer melhor o cristianismo. Eu tinha eles ali. E quando eu cheguei na igreja, cheguei com aquele preconceito, aquela cabeça mais protestante, sentei no último banco da igreja, era uma comunidade de São José, em Bela Vista, em Guarulhos, e eu fiquei lá no cantinho para tentar saber o que ia acontecer naquele rito. Eu nem sabia que o rito se chamava liturgia. Depois, futuramente, eu fui estudando para compreender melhor. Mas ali eu me surpreendi. Por quê? Eu vi uma procissão de entrada organizada, eu vi o povo cantando louvores ao Senhor na procissão de entrada, a cruz no centro, tudo muito organizado, cada um nos seus devidos lugares, coroinha no seu devido lugar, ministro no seu devido lugar, o cruciferário no seu devido lugar, o incenso, o turíbulo, tudo bem organizadinho, o padre ao final, tudo bem organizado. E aquilo me surpreendeu, porque eu vi, poxa, o povo católico canta. Foi me ensinado que o povo não louvava, o povo católico não louvava. Pois está louvando, de um modo muito bonito. Depois o padre começa a missa fazendo o sinal da cruz. Ali eu fiquei um pouco parado, falei, poxa, é o sinal do Senhor morto. Mas o sinal da cruz tinha a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se traça sobre você. Falei, poxa, pelo menos eles acreditam na Santíssima Trindade. Isso é muito positivo. Depois o Padre saúda o povo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Falei, nossa, que bonito, é verdade. É a graça de Deus, é a comunhão com o Espírito, a graça de Jesus Cristo. Muito bonito da parte dos católicos, Peraí, os católicos estão caminhando bem, ou tem alguma coisa errada, ou eu fui enganado, Mas tudo que eu estava muito bonito. Depois começaram a pedir perdão, e eu dizia, tem que pedir perdão mesmo. Pecadores, idólatras, Foi muito engraçado isso. E eu me senti muito tocado, porque eu vi toda uma assembleia de modo organizado, de modo ordenado, juntos, pedindo perdão ao Senhor. Após isso, o padre concede a bênção e clama ao glória. E o hino de glória, com uma letra maravilhosa. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Falei, meu Deus, os anjos do céu cantavam isso, nós ouvimos isso na Bíblia, no Natal. E ali começou todo um hino cristológico, todo um hino eucarístico. Irmãos, muito belo. A experiência que eu tive foi uma coisa impressionante. Agora, o padre então faz uma oração, todos se sentam no mesmo momento, na mesma hora. Então começa a liturgia da palavra. Ali, influenciado pelo meio protestante, ali eu tive uma coisa muito maravilhosa acontecendo dentro de mim. A liturgia da palavra despertou em mim uma curiosidade de perceber primeiro que os católicos leem a Bíblia, mas saber como eles interpretam a Bíblia. Mas isso, certamente, são páginas de outros capítulos mais para frente, quando eu comecei de fato a me aprofundar na liturgia, me aprofundar nos textos bíblicos, na teologia, na doutrina da igreja. Mas ali foi surpreendente de ver
que enquanto muitos protestantes evangélicos, é que eu não estou criticando, porque estou apenas partilhando minha experiência, tinham a Bíblia, cada um consigo, e às vezes o pastor pregando dava um tapa na Bíblia, ou fazia, usava ela de maneira bastante assim desordenada. Os católicos fizeram uma procissão com o evangeliário, belíssimo, uma Bíblia gigante, que na época falava Bíblia, gigante, e cantando louvores. O padre foi o ministro, entrou com a Bíblia de um modo muito belo, e o povo reverenciando ela. O sacerdote, o padre, pega então a Bíblia, beija ela, coloca no altar, incensa o altar, e lembre-se, eu tinha estudado o livro do Apocalipse recentemente. No livro do Apocalipse você vai encontrar lá o incenso, são as orações dos santos que sobem até o altar de Deus. Eu falei, poxa, que bonito. E de onde eu estava, tinha umas luzes que pegavam, que eu via a fumaça do incenso certinho subindo e pairando no ar. E aquilo me trouxe assim, uma experiência de perceber que aquilo que eu havia estudado estava se tornando muito real em mim, diante dos meus olhos. Então o padre proclama o Evangelho de um modo bastante respeitoso. O povo se curva, diz glória a vós, Senhor, palavra da salvação, graças a Deus. Falei, gente, que bonito, uma assembleia ordenada louvando ao Senhor, não tinha nada de errado. E o padre maravilhosamente explicando em seu sermão os significados de tão belas palavras. A escolhida, a assunta ao céu. E por que isso é real? Porque Jesus, ele abriu as portas para nós entrarmos no céu. E Maria foi o primeiro ser humano, a humanidade escolhida por Deus, para antecipar na glória o que um dia acontecerá comigo e com você. Você que está nos assistindo. Um dia você também vai entrar no reino dos céus, se acreditar nessa promessa de Deus. E veja, ali começou já a despertar em mim um desejo de amar a Igreja Católica. Mas ao mesmo tempo eu era reticente. Eu falei, não é possível. Ou Satanás está me possuindo de uma maneira tão forte, me enganando, ou de fato a Igreja Católica não é nada daquilo que falaram para mim. E ali eu fui me aprofundando. Porque durante as preces, eu creio, eles professaram a fé que eu conhecia. Eles fizeram as preces de modo ordenado. E lembre-se, irmãos, de modo tudo muito bem organizado. Veio a liturgia eucarística, eles traziam pão, vinho, e nesse dia eles trouxeram de fato uma bandeja com pão e com uvas ali para simbolizar o que estavam fazendo, fruto da terra, fruto da videira, que para nós se tornará o pão da vida e o cálice da salvação. O padre então faz as orações eucarísticas e o padre ergue então a Eucaristia, o pão consagrado, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali me veio novamente a imagem do livro do Apocalipse, que eu tinha acabado de estudar. O Cordeiro imolado no altar. Eu olhei para o altar, olhei para o padre, olhei para o pão, Cordeiro. Altar, padre, pão, Cordeiro. Livro do Apocalipse. Evangelho de João, capítulo 6, o pão da vida, o discurso do pão da vida. E aquilo para mim veio assim, as palavras bíblicas se tornando novamente reais. Antes disso, inclusive, durante a consagração, canta-se o santo. O livro do Apocalipse mostra que os anjos, os arcanjos cantavam santo, santo, santo. E a Igreja Católica ali cantando santo, santo, santo. Eu falei, meu Deus, a Bíblia inteira está se tornando presente nesse ritual que eles estão fazendo. Depois o povo responde: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. É a fala do centurião, o diálogo do centurião com Cristo. Senhor, eu não sou digno, basta dizer uma palavra e meu servo será curado, será salvo. Eu falei, Jesus amado, a palavra que eu aprendi durante 2, 3 anos no culto, na verdade foi até menos, foi mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, está se tornando real diante dos meus olhos, né? Diante do meu rosto aqui. Eu estou vendo resplandecendo a sua verdade acontecendo nesse ritual. Durante
O culto evangélico, irmãos, é sempre muito falado depois das pregações, uma exortação às pessoas para aceitarem Jesus Cristo como um Senhor e Salvador. E algumas pessoas sempre levantam, vão lá na frente, recebem a oração para aceitar Jesus. E eu percebi isso na Igreja Católica quando todo o povo diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Então todos se levantam, vão para a fila para receber Jesus na Eucaristia. Não é uma vez ou outra, mas é toda a Assembleia que aceita Jesus eucarístico dentro de si. Eles comungam, voltam de modo muito piedoso e começam a adorar Nosso Senhor ali, no momento particular com Jesus. O padre então purifica o altar, convoca todos à oração, oremos, todos se levantam, o padre como mediador, como sacerdote, na função de intermediar o povo, continua uma oração pós-comunhão, depois da bênção final. Ali eu fiquei impressionado. Procurei o padre, falei: padre, tive uma experiência muito diferente aqui. Ora, eu não gosto da Igreja Católica, mas tive uma experiência muito diferente. Então ele me encaminhou para os ministros, né, para catequistas, era até o Gerson na época. Minha mãe, nesse tempo também, vale ressaltar, que ela sempre falava: olha, vai lá, tem a igreja na São José. Nós tivemos uma experiência, a minha mãe ia casar, ela lembra que ela naquela mesma igreja ela tinha feito um cursinho para o casamento, acabou não dando certo. Mas ela falava: vai lá, você vai gostar. E foi um tempo que eu me senti incentivado pela crítica à igreja, incentivado pela minha mãe, que eu agradeço muito a Deus por esse incentivo. Então eu comecei a catequese de adulto, mas até então, né, eu estava fazendo um cursinho ainda da mocidade, né, que é chamado de escola dominical. E lá eu tinha, é quase o mesmo horário, então eu tive que ir oscilar, né, onde eu estava, na escola dominical, o horário da missa com a catequese de adultos na época. Até me encaixaram ali, apesar de eu não ser adulto, eu era um adolescente, mas eles me encaixaram. Até por causa da minha sede que eu demonstrei. Acabou que meus irmãos evangélicos não gostaram disso, muitos começaram até a me excluir por causa disso. Outros tentaram me converter cada vez mais, dizendo que eu estava sendo de fato enganado pelo mal. Mas, meus irmãos, eu aprendi depois que nosso coração, nossa mente, ela foi criada para acolher a verdade. E a verdade daquilo que eu estudando, do catecismo, durante a catequese, do ritual da Santa Missa, da perfeita comunhão entre a Escritura e a liturgia, como nós vivemos a Escritura dentro da liturgia, como a liturgia nos ensina a viver a nossa vida, ali eu fui só me apaixonando, cada vez mais por Nosso Senhor Eucarístico e pela sua igreja, onde tive que tomar uma decisão. E a decisão foi me tornar católico. Eu terminei a catequese, fiz a primeira comunhão e o crisma no mesmo dia, e dali em diante minha vida se transformou. Se transformou de uma maneira tal que quanto mais eu estava na igreja, mais eu queria saber dela, mais eu queria conhecer Jesus. Quando eu ia trabalhar, eu queria estar na igreja. Eu estava em casa, eu queria estar na igreja. Participei de grupo de jovens, participei, né, de coroinhas, fui catequista, da equipe de liturgia, lavava o tapete de 15 em 15 dias e ai de alguém tocar no tapete da igreja. Eu que tinha que lavar aquele tapete. Eu fui me aprofundando, né, fui amando a igreja. Comprei pela primeira vez o catecismo da Igreja Católica, né, minha Bíblia católica, né, comprei ali um compêndio do Vaticano II para ler. Eu fui me aprofundando, eu lembro que na época estava saindo o documento de Aparecida, eu comecei a ler o documento de Aparecida, eu fui me aprofundando cada vez mais naquilo que a igreja tinha que me apresentar. Era de grupo de rua, fazia via sacra na rua e não tive medo de testemunhar minha conversão. 3 anos depois, eu comecei a sentir um chamado forte de Deus. Isso eu namorava, tinha 2 anos e meio de namoro. Mas eu comecei a sentir um chamado de Deus. Um amor tão sublime, tão maior, que assim me fez questionar o que eu queria para mim. E eu tive que escolher entre meu namoro, entre ser pai, marido, esposo. Tive que decidir entre os projetos que eu tinha particular, entre o projeto que Deus tinha para a minha vida. E ali eu percebi que eu precisava ir para o Senhor. E qual foi a leitura, né, que me chamou a atenção? Foi exatamente João 6. No finalzinho desse evangelho, em que Cristo, depois de falar do pão da vida,
viu que as pessoas se assustaram e foram embora, ele olhou para os discípulos e disse: e vocês também querem ir embora? Pedro toma a palavra e diz: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Isso me tocou tão profundamente que eu pude perceber. Como serei feliz se não seguir a palavra de vida eterna? Esse é o chamado que eu sinto, então eu vou atrás disso. Então fiz o vocacional. Graças a Deus, minha ex-namorada entendeu muito bem, ela percebeu: eu não posso disputar entre você e Deus. Eu não estou perdendo você, né? Na verdade eu estou ganhando você para Deus. Claro, existe lágrimas, choro, mas ela entendeu bem. Então eu pude seguir com o coração bem, com a consciência limpa, minha vocação. E qual é o término disso? Que eu estou aqui, testemunhando esta minha conversão, testemunhando, né, como foi o meu chamado. De um modo muito simples, poderia ser muito mais aprofundado. Como eu havia dito, eu era um jovem como outro qualquer. Eu jogava bola, eu brigava na escola, eu briguei com os professores, falei palavrão, joguei videogame, sou viciado em Zelda, Mario, joguei muito isso, assisto desenho até hoje. Mas eu conheci o amor maior, que me faz querer largar tudo isso, se for para seguir Jesus Cristo. E o maior detalhe dessa conversão não foi essa conversão de religião para outra, essa conversão, né, de uma vida para outra, não. Foi entender que a conversão ela é diária e que até hoje eu estou me convertendo cada vez mais para o Senhor. A conversão não é um dado feito, que acontece assim. Não. Ela é progressiva. Nossa vida vai crescendo no conhecimento da verdade de Jesus Cristo sobre a nossa vida, da verdade de nós mesmos, sobre o projeto de Deus, de tal maneira que eu compreendi o que diz Santa Teresinha. Nós não somos o que achamos que somos. Nós devemos ser, ou somos o que Deus acha que nós somos, ou que nós devemos ser. Foi quando eu tive uma grande experiência no seminário, me formando para ser padre. A experiência de eu estava árido, estava seco espiritualmente, eu precisava falar com Jesus. Depois das completas, que são as orações da noite, fui para o meu quarto, fechei a porta. Irmãos, eu posso dizer para vocês, quando eu chamar Jesus, esteja preparado para se encontrar com Ele. Porque eu coloquei uma cadeira na minha frente e disse para Nosso Senhor: Jesus, senta aqui porque eu preciso conversar com você. O problema é, Ele sentou. E ali eu tive a maior experiência da minha vida. Uma experiência de conversão muito profunda. Eu costumo brincar que é a assembleia do Bruno, né? A assembleia de mim mesmo, diante de Cristo. Porque ali diante de Cristo eu queria me conhecer, eu queria saber quem sou eu. E ali eu comecei a perceber um Bruno raivoso, um Bruno melancólico, um Bruno esperançoso, um Bruno aventureiro, um Bruno sonhador. Vários Brunos começaram a aparecer diante de mim. E a grande pergunta que eu tive que fazer é: qual de vocês, qual desses Brunos é um desenvolvimento natural, santo de mim mesmo? Ou qual desses Brunos também é uma máscara, um personagem que eu tive que criar para poder sobreviver nos ambientes? Para poder conquistar a atenção de um ou de outro? E qual desses sou eu crescendo? Eu tive que dialogar comigo mesmo. E ele foi uma madrugada de muitas lágrimas. Porque eu percebi que este Bruno não precisava mais. Este Bruno foi apenas uma criação para poder sobreviver em tais lugares. Você não precisa mais existir. Eu já estou vivo. Você foi um desenvolvimento natural. Você, Bruno, pode continuar em mim. Você, Bruno, raivoso, não preciso mais. Você, briguento, pode ir embora. Você, firme, fica, preciso de você. Você que não está muito bem resolvido, continua, porque eu preciso resolver melhor você na minha vida. E ali eu tive que me conhecer. O que era ruim de mim eu tive que jogar fora. O que era eu mesmo, amadurecido, pôde ficar. Quando eu cheguei depois desse momento, irmãos, o que eu estou dizendo aqui foi uma experiência espiritual que eu tive. Muito concreta. Depois que eu fiz esse exercício de me conhecer cada vez mais, estou me conhecendo, eu pensei que tudo ia passar, eu podia terminar a oração, mas Jesus foi aprofundando. Que quando eu silenciei começou outros barulhos a aparecerem dentro de mim. Elogios que eu recebia no passado, brigas do passado, brincadeiras de infância, músicas da infância, coisas que eu havia assistido atualmente na infância, brigas que aconteceram dentro do seminário, problemas do meu passado, da minha adolescência, da minha juventude. Tudo começou a aparecer assim de repente na minha cabeça. Eu comecei a escutar, lembrar de elogios
que eram verdadeiros para quem elogiou, mas falso para quem recebeu. Porque eu acreditei no elogio. Mas no fundo, eu sabia que aquele elogio para mim era uma mentira. Eu recebi um elogio de uma professora dizendo como eu queria que meu filho fosse como você. E aquilo me envaideceu. Mas eu sabia que no fundo não era exatamente aquilo que a professora estava elogiando. Mas eu fui criando uma máscara de mim. Para vocês entenderem que nem todo elogio são bem-vindos na nossa vida. Nem toda crítica que eu recebi são mal-vindas na nossa vida. Tudo ali eu comecei a refletir. Críticas, calúnias, mentiras, elogios, tudo aquilo foram me formando de alguma maneira. Culturalmente, espiritualmente, na minha personalidade. E eu tive que perceber o que de fato poderia ainda continuar dentro de mim e o que não mais poderia continuar. E aquilo foram lágrimas, irmãos, porque eu tive que lidar com a minha verdade. Eu tive que perceber que tem coisas que não precisavam mais estar dentro de mim. Tem coisas que não cabiam mais dentro de mim. Isso foi quando eu silenciei isso de novo, que tudo isso foi assim, silenciando dentro de mim, que eu já sabia o que poderia continuar, o que não poderia, foi quando eu escutei, irmãos, eu posso dizer para você, foi quando eu ouvi um pequeno som. E aqui, meu irmão, esse som parecia ser instrumental, parecia ser uma voz cantando, era um som, um tipo de som que eu nunca ouvi na minha vida. Nunca. Mas a sensação que eu tinha é que este canto, esta música que tocava dentro de mim, sempre foi familiar. E ali eu perguntei para Jesus, o que é isso? E a locução interior que eu tive de Nosso Senhor foi, sou eu cantando a sua vida. Desde a sua existência eu canto a sua vida. E te parece familiar, Bruno? Porque você sempre me ouviu. Mas com tanto barulho dentro de você, a minha voz era só mais uma entre tantos barulhos interiores. Foi quando eu silenciei os meus gritos e foi quando eu silenciei os barulhos que estavam dentro de mim que eu pude escutar a voz de Deus cantando a minha existência. E aí eu escutei a novidade do Evangelho de Deus dentro de mim. Mas, como ele sempre falou, foi muito familiar. Então foi agradável e novo. Foi algo que me transformou. E ali eu tive a certeza de que eu estava no caminho certo. Ali eu tive certeza que eu ia ser padre. Depois dali, qual é o final dessa história? O que está acontecendo agora. O último minuto da minha vida é esse testemunho que eu estou dando para vocês. E que eu estou dizendo para vocês. Aceitar Cristo na vida e seguir o projeto dele na nossa vida é a coisa mais espetacular e extraordinária que eu pude fazer. De fato, ele imprime uma marca de vitória na nossa existência. Deus abençoe você, irmão.